Olá a todos, meu nome é Ian Pacheco, sou do curso de Engenharia da Computação pelo Cefet, campus Belo Horizonte. Atualmente faço a disciplina de Imagens Médicas do professor Alexandre Rodrigues e hoje vou apresentar um artigo que propõe um modelo de Deep Learning, mais especificamente um modelo multimodal, né, para a classificação de subtipos de câncer de mama. Bem, atualmente o câncer de mama é a principal causa de morte por câncer em mulheres, e o diagnóstico preventivo pode aumentar a taxa de sobrevivência em 90%. Então, assim, é fundamental a gente fazer esse diagnóstico precoce entre as mulheres. É importante salientar também que o câncer de mama em si é uma doença heterogênea, ou seja, existem subtipos moleculares dela. E cada subtipo existe um tratamento em específico. A mamografia é o principal exame para a detecção, como também para a classificação do câncer de mama. Bem, mesmo assim, há alguns desafios a ser enfrentados, né? Como os falsos negativos, as escassez de radiologistas e também a variabilidade, né, entre os observadores. Isso faz com que o artigo propõe o uso de IA para a gente melhorar esse processo, combinando a imagem com os dados clínicos do paciente. Mas principalmente a motivação do nosso artigo é por causa da subtipagem molecular do câncer de mama, pois ele vai definir o tratamento do paciente, né, ao longo do período. E essa classificação só pode ser obtida hoje em dia por biópsias ou por IHC, né, que é o imunohistoquímica, que é um procedimento invasivo, caro e que analisa apenas um pedaço do tumor, ignorando a heterogeneidade interna do câncer. E como a mamografia é muito acessível e barata, a motivação é tentar prever o subtipo diretamente da imagem sem usar, né, procedimentos invasivos. Então, resumidamente, nosso objetivo é ser capaz de prever 5 categorias clínicas: benigno, maligno e, se maligno, os seus subtipos, né, como luminal A, luminal B, HER2 e triplo negativo. O dataset que foi utilizado pelo artigo foi o CMMD, que hoje é o maior banco público de mamografias com subtipo molecular. É importante salientar que a maioria dos datasets de câncer de mama geralmente tem a classificação de benigno e maligno, mas esse em específico obtém, né, o subtipo molecular. E, ao todo, são 5.202 imagens de 1.775 pacientes. Lembrando que também vem os dados clínicos dos pacientes. Nesse caso, é a idade e o tipo de lesão, que pode ser massa, calcificação, ambos ou nenhuma. Também é importante salientar que a imagem pressupõe que existe algum tipo de lesão já, né? Então, a gente não está fazendo a detecção, mas a classificação, sabendo que há algum tipo de lesão na imagem da mamografia. O artigo também faz uma filtração, né, removendo as imagens que têm os dados clínicos faltantes, e ao todo ficamos com 4.056 imagens. Bem, o artigo faz a divisão de treino com 72% das imagens, 18% da validação e 10% para os testes. Em relação ao pré-processamento, focando nos dados clínicos, que tem dois atributos, como idade e tipo de lesão, a gente fez a categorização deles. Ou seja, em relação à idade, pacientes com menos de 40 anos recebem o atributo 0 e com mais de 40 anos recebem o atributo 1. E em relação ao tipo de lesão, se for nenhuma é 0, massa 1, calcificação 2 ou ambas 3, né? E focando nas imagens, a gente fez o redimensionamento das imagens para 224 por 224, né? Lembrando que não foi aleatório esse valor, né, do redimensionamento, em que o artigo fez vários testes com vários tipos de resolução da imagem e acabou que o 224 por 224 saiu melhor. E também a gente fez a normalização dos valores das imagens do intervalo de 0 a 1. E também uma informação importante é que não houve nenhum tipo de filtro ou equalização das imagens. Então, isso aqui é fundamental, porque acaba que em muitos modelos o pré-processamento da imagem acaba demorando muito. E nesse especificamente, como a gente não usa nenhum filtro ou equalização, acaba sendo muito rápido. E pela imagem mostrada no slide, a gente pode perceber que
mesmo a gente diminuindo a dimensão da imagem, a gente ainda assim consegue ver as lesões, né? Bem, para a arquitetura multimodal proposta pelo artigo, a gente pode observar que obtém duas entradas, uma da imagem e outra dos metadados, né, que seriam os dados clínicos do paciente. Bem, a imagem passa por uma CNN, que extrai características profundas, enquanto os metadados passam por uma LP, né, que é Multilayer Perceptron Simples. E esses dois vetores no final são concatenados e passam por uma MLP final, que faz a classificação do subtipo. Assim, o modelo aprende simultaneamente padrões visuais e informações clínicas do paciente e classifica, né? Focando agora na CNN aplicada à imagem, o artigo utiliza a CNN Exception, né? Novamente, não foi aleatório, fizeram vários testes com várias CNNs e o Exception acabou tendo a melhor performance. Bem, resumidamente, a gente pode falar da Exception em três camadas, em que a primeira camada, a camada de entrada, onde a gente vai colocar as imagens, ele extrai os padrões básicos da imagem, contornos, bordas, texturas, mudanças de intensidade, e a partir disso ele joga para a camada intermediária, que faz o refinamento, né, dessas representações mais ricas e também mais profundas da imagem. E a saída final do Exception, ele condensa tudo em características de alto nível e coloca tudo em um vetor de dimensão 2048. O artigo em si, ele quer utilizar uma dimensão de 512, então ele coloca uma camada MLP simples, né? Depois desse vetor de 2048. E no final, a gente tem um vetor de dimensão 512 que representa a imagem ao todo, né? Em relação à MLP aplicada aos metadados, temos como de entrada a idade e o tipo de lesão, e a gente aplica uma camada bastante simples, né, para transformar essa idade e tipo de lesão em um vetor de dimensão 32. Mas é importante salientar também que, apesar de ser simples, ela é importante porque ele que vai ajudar a contextualizar a imagem, né, com a idade e o tipo de lesão. E no final, gerando um vetor de 32 dimensões, a gente concatena com o vetor da imagem. Bem, para a MLP, né, final, né, que seria da concatenação, no final a gente tem um vetor de 544 elementos, que seria a concatenação do vetor de 512 mais o de 32 da imagem e do metadados clínicos. E o artigo ele propõe a adição de duas camadas, uma de 256 e outra de 128, em que esse de 256 faz a mistura das informações, né, dos dados clínicos e da imagem, e o de 128 refina essas informações, e no final a gente tem uma camada de cinco classes de saída, em que é aplicada a softmax, né, que seria para produzir as probabilidades finais dessas classes. Bem, em relação aos parâmetros de treinamento, o modelo foi treinado com um otimizador Adam, um lane weight de 0.001, um batch size de 64 e uma geração de épocas de 10. No próximo slide eu vou explicar o porquê dessa geração de 10 épocas. Uma informação importante também é o uso do classe de pesos automáticos, né, que a gente usa para desbalancear o dataset, né, como eu falei anteriormente, já que alguns subtipos, como o triplo negativo, são bem mais raros. Isso evita que o modelo também seja puxado para as classes mais frequentes e que a gente possa classificar corretamente essas classes menos frequentes. Em relação aos testes de treinamento, a gente pode observar que durante as gerações de épocas, a partir da 10ª época, o modelo meio que estabiliza e também fica muito perto do 100% de acurácia, né? Então, assim, o artigo propõe usar até a época 10 para não ocorrer overfitting. Também é importante salientar que, durante as minhas simulações também do modelo, a partir da 13ª, 14ª época, a acurácia já estava em 100%. Então, assim, é bem válido o que o artigo fala sobre usar até a 10ª época para não ocorrer overfitting e dar futuros problemas, né, em testes e validações posteriores. Em relação às métricas de performance, talvez essas sejam as métricas mais importantes do artigo, né, que mostra a classificação do modelo unimodal e multimodal.
em que o modelo unimodal seria basicamente utilizar a CNN somente da imagem e classificar, né, os subtipos, e também mostra um modelo proposto, né, que eu acabei de apresentar para vocês, que seria a CNN junto com os metadados clínicos. Percebe-se que, usando somente a CNN das imagens, a acurácia é de 31%, né, aproximadamente 31%, enquanto a mamografia com imagens e metadados é quase o dobro, né, 63% aproximadamente. E o valor de AUC também aumenta com os metadados clínicos adicionados, né, indo de 61% para 88%. Bem, nos testes também se verificou uma acurácia próxima, usando somente as imagens, que seria o modelo unimodal, que chegou a perto de 30%, porém, utilizando o modelo proposto, que seria a CNN com as imagens e metadados, né, que seria o modelo multimodal, houve acurácia de 48,02%, né, que seria um pouquinho distante do que o artigo mostrou, mas isso pode ser devido também à divisão de treinos, testes e validação. Bem, agora mostrando a curva ROC, né, do modelo unimodal e do multimodal, na esquerda a gente verifica, né, um modelo unimodal em que as curvas ROC ela apresenta uma classificação relativamente boa, mas não muito bom, né, vamos dizer assim, né, com muitos erros ainda, algumas linhas abaixo do limite, né, da linha pontilhada, como o luminal B e o HR2, enquanto quando a gente aplica o modelo proposto, né, pelo artigo, que seria a utilização dos metadados, a gente vê que todas as curvas sofrem um aumento, né, de AUC, principalmente o benigno. Então, é como se nosso modelo tivesse prevendo muito bem os casos benignos e melhorou bastante todos os subtipos, né? E se a gente visualizar a distribuição das nossas classificações, a gente pode usar a visualização TSNE, né, que revela os agrupamentos da nossa classificação. Bem, e a gente verifica que tanto o benigno como o HER2 e o TNE, o triplo negativo, eles tendem a formar clusters diferentes, indicando que esses subtipos são mais fáceis de diferenciar, né? Tanto nos dados clínicos como nas imagens também. Enquanto a luminal A e o luminal B mostram mais sobreposições. Ou seja, isso significa que eles refletem uma similaridade na clínica e visual. E que futuros trabalhos também podem, né, fazer um melhoramento dessa classificação, né, do luminal A e luminal B, né, para tentar diferenciar eles. Dado esse desafio também, né, do luminal A e luminal B, o artigo também propõe, além dessa, outras melhorias também, né, como as limitações do dataset, principalmente no desbalanceamento dos subtipos, né, que acaba sempre influenciando de algum modo o treinamento, e também a ausência de informações adicionais relevantes. Então, assim, os metadados que a gente utilizou era só a idade e o tipo de lesão, mas poderia ter mais tipos, né, de informações do paciente, que poderia melhorar também a distribuição, né, das nossas classificações. Bem, agora alguns desafios também na execução da simulação que o artigo mostra, né? Lembrando que o artigo também dá os dados do GitHub, né, que seria o código para a gente reaplicar, seria a ausência de código de processamento, né? Então acabou que eu tive que fazer o código de filtragem das imagens. Acabou que deu tudo certo, porém pode ter alguma coisa de diferente que acabou prejudicando no teste, né? E como eu falei também, a acurácia não ficou perto do que o artigo propôs. Bem, e para concluir, a gente pode tirar uma conclusão que o modelo multimodal tem potencial para prever subtipos moleculares, né, de forma não invasiva, usando mamografia e poucos metadados, né, como a gente utilizou, né, que subiu somente 2 metadados. Ele supera modelos unimodais, como a gente viu, e também abre portas para um futuro onde exames de imagem possam auxiliar nas medicinas personalizadas, já que a gente está classificando subtipos moleculares que requerem tratamentos diferentes, né, para cada subtipo. Bem, obrigado a todos pela atenção, espero que todos tenham compreendido um pouco do artigo,
e que todos tenham um ótimo dia.